Série de televisão ou telesérie é um tipo de programa televisivo com um número pré-definido de emissões por temporada, chamados episódios, segundo o Wikipedia. Fala galera, esse é o terceiro vídeo do canal A Cultura, onde será feito o primeiro review de uma série de TV. Roda a vinheta! House of Cards, Breaking Bad, The Vampire Diaries, Game of Thrones, Teen Wolf, Arrow, Lost, Mad Men. Enfim galera, existe uma infinidade de séries de TV ou webséries, mas quantidade não é qualidade, isso é fato. Confessa aí, quantas vezes você já se pegou naquele final de primeira temporada, final de segunda temporada, quinta temporada, final de série, no qual você olhava para o seu monitor, para a sua TV, para o seu celular e se perguntava: mas que porra, o que eu vou assistir agora? Afinal de contas, se você começou a assistir tal série determinada, seja lá qual for, e permaneceu assistindo a mesma, é porque você se identificou com aquilo. E como resultado, você passa horas na frente da TV assim. Eu confesso pra vocês que eu me encontrava numa situação muito parecida com essa um tempo atrás. Até que eu fiquei sabendo a respeito de uma série que seria lançada pela famigerada Netflix no dia 15 de julho de 2016. Stranger Things! Essa galera, com certeza foi a série que fez eu sair desse estado. Por quê? Para entrar nesse estado. E nesse review, galera, serão avaliados os tais pontos. Primeiro, história. Segundo, elenco. Terceiro, direção. E quarto, fotografia. Além, claro, da trilha sonora, que por sinal é ótima. O roteiro, escrito pelos irmãos Duffer, em parceria com Jessica McLemore, Justin Double, Alison Tetlock, Jesse Nixon, Locks e Paul Ditcher, ficou muito foda, cara! No primeiro episódio, intitulado de O Desaparecimento de Will Byers, somos apresentados à cidade de Hawkins, em 6 de novembro de 1983, sendo jogados já de primeira dentro do cenário de um laboratório. Cara, já de início, com aquela cena de perseguição foda, tu sabe que tu tá vendo uma série de TV top, não tem como negar isso. Logo em seguida, quando nós somos apresentadas à turma de garotos que vão compor boa parte da trama e de todo o enredo, você percebe que a coisa fica ainda mais séria pela maneira como os personagens são tratados. A atuação e o meio como a história se desenvolve constrói muito bem a amizade dos quatro moleques, jogando RPG, brincando, fantasiando um mundo fictício que vai além da nossa normalidade. E com isso nós somos apresentados aos garotos que se chamam Mike Weller, Dustin, Lucas e Will Byers. Esse quarteto de moleques acaba desencadeando um número perplexo de eventos que vão mudar a cidade de maneira indireta. O que acontece? Os garotos estavam jogando RPG, deu hora, já estavam jogando há mais de 10 horas seguidas o bendito RPG. A mãe do Mike manda todo mundo pra casa, os moleques vão, pegam as bicicletas e vão para suas casas e tal. E dá-se que no meio do caminho, o Dustin se separa do Will Byers, que é um dos amigos do Mike, né? Beleza, até aí tudo bem, o Dustin fica pra trás, vai pra casa e tal, e o Will continua. O problema aqui é que a casa do Will fica próxima de um tal laboratório de pesquisas que tem na cidade de Hawkins. E daí você percebe que isso é um problema já por causa da plaquinha lá que aparece na TV de área restrita, não sei o que, não sei o que. Já sabe que vai dar merda a partir dali, né? Tá na cara. Ainda mais depois da cena de abertura, não tem como, né? Aí o moleque vai pra casa, ou pelo menos tenta ir pra casa, e no meio do caminho se depara com uma criatura grotesca, toda desconjuntada, um troço muito estranho, que assusta o coitado.
ele acaba caindo no meio do monte de árvore lá e meio ali desorientado, se esconde e tal, não sei o que. Dá-se que ele acaba ficando de frente de novo com o bichano e sai correndo em direção da casa dele, que já não estava muito longe dali. O legal mesmo vem a seguir, quando o Will chega em casa, se dá com um cenário no qual não encontra nem sua mãe, nem seu irmão, e é obrigado a agir por conta própria. O que o garoto faz? Ele pega e se esconde na parte de trás da casa dele, lá numa área de serviço, onde arma uma calibre 12 ou uma espingarda, e fica aguardando o monstrengo vir na direção dele. Mas né, gente, tá na cara que o guri tava encurralado, não ia ter como lidar com a situação só com uma espingardinha de nada, né? No final das contas, o monstro aparece por detrás dele e o moleque some. Daí em diante, desde o momento em que os moleques decidem agir por conta própria e irem atrás do colega deles, até o momento no qual a Joyce ou o Jonathan Byers se dirigem ao delegado e abrem o caso para tentar encontrar o garoto, a história se desenvolve num ritmo muito envolvente e muito clássico, de certa forma. Até o ponto no qual nós nos deparamos com a personagem Eleven, uma fugitiva aí, provavelmente de algum local, né, próximo ao laboratório, até tudo que dá a entender, que cruza o caminho com o responsável por uma lanchonete. Até aí tudo bem, uma garota fugitiva, o responsável por uma lanchonete, um cara acolhedor, tal, legal. Tudo bem até o ponto no qual agentes do governo chegam na lanchonete e assassinam o tal sujeito, só pelo simples fato de ele ter tido contato com ela. Nesse momento você se pergunta: porra, cara, o que essa guria tem? E segundos depois você já obtém a resposta. Da maneira como ela escapa dos agentes ali e se manda pro meio da floresta fugindo daqueles possíveis agentes do governo meio assassinos, tal, uma coisa meio sinistra, você percebe que ela tem um lance ali meio Star Wars, sabe? Meio Darth Vader, tipo, para de falar, senão eu vou te esganar com a minha força da mente, seu otário. Aquela coisa assim. Spoilers alert! Eu não vou dar muito detalhe aqui, mas alguns spoilers vão surgir aí pelo meio do caminho, então fica ligado. Cara, depois do final do primeiro episódio, quando acontece o encontro dos garotos que estavam procurando o corpo do amigo deles naquela região onde ele desaparece e tal, é muito foda assim a maneira como tu percebe como ela se encontrou com eles no final daquele tal episódio e a maneira como eles se eu realmente dou destaque a essa pegada que os escritores tiveram na hora de bolar o roteiro. Esse lance de mundo invertido ficou muito legal porque é conciliado a vários temas, ou um determinado tema já abordado em vários filmes de ficção científica, que é o que? O buraco de minhoca, o portal para outras dimensões. É incrível perceber como as homenagens a caras como Steven Spielberg, John Carpenter, Stephen King e variados outros diretores ou filmes do gênero foram feitas de forma, no mínimo, original e muito comprometida para com os quais seriam homenageados. Portanto, senhoras e senhores, a nota do roteiro nesse review é 10. Formado por Winona Ryder como Joyce Byers, a mãe do Will, David Harbour como delegado Jim Hooper, Matthew Modine como Dr. Martin Brenner, Finn Wolfhard como Mike Weller, Millie Bobby Brown como Eleven, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Charlie Hayton como Jonathan Byers, Natalia Dyer como Nancy Weller, Noah Schnapp como Will Byers, Joey Carey como Steve Harton, Cara Buono como Karen Weller, Shannon Purser como Barbara Holland, Randall P. Evans como Sir Scott Clark. É fantástico, cara! E agora aqui falando sobre a direção e fotografia dos irmãos Duffer em parceria com o Shawn Levy, cara, é simplesmente espetacular. A ambientação
te faz viajar literalmente, lembrar de clássicos como ET, Tubarão, De Volta para o Futuro, Os Goonies, Curtindo a Vida Doidado, Conta Comigo, O Iluminado, Os Aventureiros do Bairro Proibido, Indiana Jones. Enfim, galera, não tem como não dar 10 para direção também. Enquanto a trilha sonora, bom, 10. E é isso, galera! Esse foi o terceiro vídeo do canal A Cultura, trazendo até você cultura diversificada e entretenimento inovador. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, espero que escutem o conselho de assistir a série Stranger Things, que é muito boa, e espero também, por favor, que assinem o canal. Isso, cara, ajuda demais a fazer o canal crescer e trazer mais e mais conteúdo diversificado até vocês. Se gostaram do vídeo, deem um like. Se não gostaram, porra, cara, eu prometo pra vocês que o negócio vai melhorar com o tempo. E é isso aí, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até mais. Valeu!